Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aqui do Instituto Chama Viva. Eu sou Gabriel Leão Ferreira, professor de teologia, expositor bíblico e seminarista. Estamos aqui para a nossa última e terceira e última aula de ética cristã. E hoje iremos falar sobre ética cristã no Novo Testamento, né? Falamos sobre o que é ética cristã, né? Falamos a abertura da ética cristã. Depois falamos a ética cristã no Antigo Testamento, exclusivamente ali, né, falando a respeito da vida dos profetas, dos homens que eram enviados por Deus para advertir o povo e levá-los a uma vida ética conforme as Escrituras. Hoje não ficamos de forma nenhuma em falta, pois iremos falar simplesmente do maior modelo de pessoa de ética cristã. Ou melhor, o próprio fundador da ética cristã. Iremos falar de Cristo e também do apóstolo Paulo, um homem escolhido por ele para levar esta mensagem a nós, os gentios, ok? Levar essa ética a nós, os gentios, que uma vez perdidos, fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, em conversão e arrependimento, alcançamos uma vida ética e respeitosa diante de Deus e dos homens. Vamos lá. Ética cristã no Novo Testamento. Vamos para a leitura do nosso material. E inclusive, quem desejar este material, ok? Ele estará disponível para vocês adquirirem ele, ok? Só entrar em contato em nossas redes e vocês irão conseguir adquirir esses e-books, ok? Conseguimos passar esse e-book para vocês, ok? Vamos lá. Ética cristã no Novo Testamento. O Novo Testamento é uma fonte fundamental para entender os princípios éticos do cristianismo, ok? Se o Antigo Testamento era um reflexo, ok, do que se viria a ser a ética cristã, pois o Antigo Testamento é a ética judaica, a ética da lei, a ética do Deus Jeová, do Deus poderoso, ok? A ética da lei, ok? Então, que seria ali nos primeiros, no Pentateuco, os primeiros 5 livros, e também nos históricos, poéticos, proféticos. Esta ética, ela é um reflexo do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é, em suma importância, a principal parte da ética cristã. E voltando para lembrarmos, o que é a ética cristã? A ética cristã é viver uma vida decente, temente a Deus, diante de Deus e dos homens. Você lembra de Noé? As Escrituras afirmam que Deus olhou para a terra e não viu que a terra estava numa situação boa. Mas a Bíblia também relata que Deus viu um homem, e esse homem era Noé, homem temente a Deus. Lembra da história de Jó? A Bíblia fala sobre Jó, homem rétegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é ética cristã, temer a Deus, ser reto e desviar-se do mal. Uma ética cristã lá no Antigo Testamento. Você lembra de Ruth? A mulher que não deixou a sua sogra, mesmo perdendo o seu sogro e o seu marido, ficaram viúvas as duas. E Ruth não deixou Noemi sozinha, órfã, que era a outra cunhada dela, foi embora. Mas Ruth permaneceu com Noemi e falou: Noemi, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E onde você pisar, eu vou pisar com você. Isso é ética cristã. No mundo corrompido, no mundo depravado, no egoísmo, no hedonismo, cada um seguindo seus prazeres, Ruth fala: olha, Noemi, não importa o que aconteça, eu estou com você. Ética cristã. Lembra de Esté, uma mulher sábia que livrou seu povo? Ética cristã. Você lembra do apóstolo Paulo, um perseguidor que se torna perseguido? Abre mão do seu poder aquisitivo, do seu poder político como fariseu e se torna um escravo do evangelho, sofrendo prisões, açoites e até mesmo a sua partida desse mundo?
Você lembra de Pedro, um homem totalmente bruto e agressivo, e que em uma das suas epístolas ele escreve sobre a eficácia do amor? Ética cristã, mudança de caráter através de arrependimento, conversão e o Espírito Santo, e as Escrituras começam a mudança de caráter, que é a ética cristã, tão importante de se entender, ok? Então, o Novo Testamento é importantíssimo para a ética cristã porque é a base fundamental, é a pedra fundamental para se entender o que é uma ética, uma moral, uma vida respeitosa cristã, ok? É de aparência? É de parecer? Não. É de um coração, é de atitudes provadas, ok? Provadas e aprovadas. Vamos lá. Desde os ensinos de Jesus até os escritos do apóstolo Paulo, a ética cristã fornece orientações sobre valores, virtudes e conduta moral para os seguidores de Cristo. Então, desde da fundação do evangelho, do cristianismo com o próprio Cristo, ok? Começando lá em Mateus, até Apocalipse, ok? Passando por Mateus, pelos 4 evangelhos, pelos Atos dos Apóstolos, pelas as cartas apostólicas de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, né? Que os escritos aos Romanos é muito interessante, ok? Passando pelas epístolas universais de Pedro, de Judas, de Tiago, ok? Todos esses ensinamentos da vida de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos traz para o homem a ética cristã. Traz para o ser humano a ética, ok? De valores, princípios, virtudes e conduta, né? Valores, princípios, virtudes e condutas. 4 coisas. Valores não se negocia. Princípios não se negocia. Virtudes não se negocia. E a conduta moral também não se pode negociar, ok? Vamos prosseguir? A vida de Jesus, seus ensinos e exemplos de conduta. Primeira coisa, ensinamentos sobre o amor. Jesus chega no período, né, que há mais ou menos 400 anos de silêncio da parte de Deus para o ser humano. Acaba Malaquias, o Antigo Testamento, né, se fecha com Malaquias, o livro de Malaquias, e o Novo Testamento se abre com Mateus. Esse período de Malaquias a Mateus há um período de mais ou menos 400 anos de silêncio. A humanidade se corrompendo, se afastando de Deus novamente. Então Jesus chega, nasce, ok? Nasce, como o apóstolo Paulo disse, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando forma de homem, de servo, e se humilhou até morte e morte de cruz. Mas por quê? Por amor. O amor é o fundamento da ética cristã. Se você não ama, você não respeita. Se você não ama, você não cuida. Se você não ama, você não zela. Se você não ama, você não rega. Se você não ama, você não cuida, não trata bem. Se você não ama, você não é sincero. Ou melhor, se você não ama, você não é sincero. Se você não ama, você não se dedica. Então o amor, Jesus falou que um dos maiores, ele enfatizou que amar a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos. Por quê? Quem ama a Deus não cai na idolatria. Quem ama a Deus não desperdiça os privilégios de Deus, que Deus dá para o homem. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo não ceifa a vida. Quem ama o próximo cuida. Quem não ama o próximo despreza. Então, a ética cristã é fundamentada no amor. Quem ama, repreende. Quem ama, aconselha. E posso falar, quem ama, julga. Quem ama, julga os falsos caminhos. Quem ama, julga a mentira. Quem ama, julga a falsidade. Quem ama, acolhe. Quem ama, perdoa. Quem ama, estende a mão. Quem ama, ajuda. Quem ama, luta junto e batalha junto. Então, o amor na vida de Jesus é o primeiro ponto da ética cristã. Depois, exemplos de perdão. Nós vemos Jesus fazendo uma parábola a respeito do perdão de um homem que devia alguns dinheiros ao rei, 100 denários ao rei, ou melhor,
1000 denários ao rei, um valor muito grande, e o rei o chama para prender, ele chora, se humilha, diz, por favor, me perdoe, e eu tudo irei pagar ao senhor, se o senhor ter paciência, calma. O rei diz, olha, perdoado está a tua dívida, vai embora. Mas aquele homem saindo dali, ele encontra um homem que devia só 100. Ele devia 1000 ao rei, e o rei perdoou. O homem devia 100 a ele, e ele não perdoou. Ele segurou o homem violentamente e exigiu seu dinheiro. Então, quando um dos servos do rei viu aquilo, foi falar para o rei. E o rei chamou aquele homem e falou, olha, eu te perdoei 1000 denários, 1000 dinheiros, por que você não perdoou 100? É o ensino de Jesus, na vida de Jesus, sobre o perdão. O perdão é a base para a ética cristã. Quem perdoa é livre. Quem perdoa é liberto. Quem perdoa só não dá o perdão, mas recebe ele. Como ele mesmo falou, se você não perdoar, você não será perdoado. Ética cristã. O perdão alivia as inimizades. O perdão isenta de toda culpa e toda dívida. Não se tem como viver em um relacionamento, em uma vida conjugal. Não se tem como viver numa vida ministerial se não houver perdão. Não se tem como viver. Se os dois não estiverem em acordo, não conseguem andar junto no mesmo caminho. E só se consegue andar junto no mesmo caminho, amando e perdoando, pois todos nós somos falhos e carentes da glória de Deus. Vamos lá. Ele demonstrou o perdão e misericórdia mesmo diante de pessoas que o rejeitavam. Mesmo diante de pessoas que não era digna do perdão. Que não era digna da sua ajuda, ele continuou perdoando, amando e exercendo misericórdia. Ok? Depois, defesa dos oprimidos. Defesa dos oprimidos. Jesus defendia e acolhia os excluídos da sociedade como os pobres e pecadores. Ele não recebia o pecado. Ele recebia o pecador e o transformava. Ele não recebia a pobreza, ele recebia o pobre e dava-lhe a maior riqueza, o tesouro do reino do céu dentro do coração deles. Então a vida de Jesus é um exemplo. Ele chegou no momento, depois de 400 anos de silêncio no mundo, um mundo depravado, sem amor, sem perdão, sem misericórdia, sem ajuda ao necessitado, ao caído, ele chega transformando a cultura mundial. Tanto que depois de sua vinda se ouve antes e depois de Cristo, porque ele mudou todo o conceito de cidadania, de ética e respeito. Foi com ele o mestre da ética e do amor. Vamos para outro ponto. Agora vamos falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo, não é isso? Os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a ética cristã. Primeira coisa, as virtudes cristãs, né? Paulo enfatizou virtudes como fé, esperança, amor, paciência e humildade. A ética cristã, ela é bem ampla, porque ela tem muitos frutos. Ou se podemos falar, ela tem um fruto, chamado de fruto do Espírito. E ele traz consigo muitos benefícios, muitos nutrientes. A fé. A pessoa que tem a ética cristã, ele tem que ter fé. Porque se ele não tiver fé, ele não tem ética cristã. Ele tem conceitos ou preconceitos, mas não tem a ética se ele não tiver a fé. Ele precisa de esperança, porque há momentos que a ética cristã requer esperança. Você é afligido, é oprimido, recebe afrontas e tem que devolver não com a mesma moeda, mas com mansidão, amor, paciência, humildade. Então isso requer esperança. Esperança para não esmorecer acima das crises e das dificuldades. O amor, como já falamos, a paciência é fundamental, e a humildade, como está escrito lá no Antigo Testamento, que a humildade, ou melhor, que o orgulho precede a queda e a humildade a honra. O que mais? O apóstolo Paulo também nos ensina em suas cartas orientações éticas, como por exemplo, suas cartas fornecem diretrizes sobre relacionamentos, trabalho, sexualidade e uma vida em comunidade. Por exemplo, relacionamentos. Ele fala, homens, amem as vossas mulheres
como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o homem tem que amar sua esposa, veja o ensino ético que isso nos passa. Se o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ele não pode amar ela por qualquer coisa que ela oferece para ele, mas amar ela pelo que ela é. E se entregar por ela não importa as circunstâncias. Mas ele fala, mulher, sede submissa aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo. Submissão. Já tem um nome. Submissão. Está embaixo de uma mesma missão. Se Deus deu uma missão ao esposo, a sua esposa está junto com ele. São companheiros. Estão juntos, um do lado do outro. Submissão é isso. Então, ética, um relacionamento em que o marido vive uma vida e a esposa vive outra, e não existe concordância, raramente dá certo. Então essa ética, esse ensinamento para o relacionamento foi adquirido, está adquirido nas epístolas do apóstolo Paulo. O que mais? Trabalho. Naquele tempo havia escravos e senhores, servos e senhores naquele tempo. Então ele falou, olha, se você é um servo, trabalhe para o seu senhor, não como para um homem, mas como para Deus, para dar um bom testemunho. E se você é um senhor, cuide bem do seu servo, sabendo que ele é irmão seu na fé. Como Tiago também diz aos senhores, aos patrões daquela época, prestem atenção e deem ao seu trabalhador aquilo que é devido a ele, porque Deus está no céu vendo as suas súplicas. Ok? Então também tem no Novo Testamento sobre trabalho, sobre sexualidade, que o homem não corrompa o uso natural do corpo, nem a mulher. Não se corromper, não se misturar com o mesmo gênero, mas o homem feito para a mulher e a mulher para o homem. Ensino bíblico, ética cristã. Passou disso? Não existe ética cristã. Pode ser qualquer tipo de ética fundamentada em pensamentos filosóficos e raciocínios corrompidos humanos, mas cristão não é. O que mais? E vida em comunidade. Amar o próximo como a ti mesmo, O respeito, o amor fraternal, que o apóstolo Paulo diz, o amor fraternal que é entre irmãos, entre família. Então tudo isso é importante. O que mais? Superação do egoísmo. Paulo incentiva os cristãos a se despojarem do egoísmo e se dedicarem a servir uns aos outros. Como Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Então, nos ensinos do apóstolo Paulo também tem os ensinos de Cristo. Servir uns aos outros. Reconheçam um ao outro superior a si mesmo. Ética cristã. O que mais? Aplicação prática da ética cristã no nosso dia a dia. Vamos ver? Primeiro ponto, integridade. Viver com honestidade, transparência, responsabilidade em todas as esferas da vida. Então, quando recebemos a integridade da ética cristã, nós somos honestos. Isso é tudo ética cristã, irmãos. Não se acha uma ética como essa em nenhuma outra religião. A honestidade, a transparência, ser verdadeiro. O que mais? A responsabilidade em todas as esferas da nossa vida. Então, integridade. Depois, compaixão, ok? Demonstrar empatia, sentir a dor um do outro e sentir as suas necessidades um do outro. Depois, terceiro, justiça social. Defender os direitos daqueles que não conseguem se defender. Isso é ética cristã. Onde colocar isso na política, na igreja, numa família, dá certo. Dá certo. E mordomia, o quarto ponto, administrar os recursos com sabedoria e generosidade. Então, por exemplo, se um político ele administra os recursos governamentais com sabedoria, ele sabe onde aplica. E com generosidade ele vai prestar atenção exatamente naquilo que está mais necessitando. Não naquilo que os outros dizem, mas naquilo que realmente necessita. Então a ética cristã serve para toda a área da nossa sociedade e da humanidade. Ok? Vamos ver mais aqui. Desafios e dilemas éticos enfrentados pelos cristãos.
Então, o que é que nós enfrentamos em contrapartida a respeito da nossa ética cristã? Pluralismo cultural, né? A globalização. Eu estava conversando com um professor muito abençoado, o professor João Gabriel. Estava conversando com ele sobre a globalização, não é isso? A secularidade entrando na ética cristã, entrando no meio do cristianismo. Isso é muito perigoso, porque não pode existir, ok? Não existe uma pluralidade, ok? Não existe uma pluralidade de verdades e princípios no cristianismo. Existe a verdade do cristianismo, não existe outras. Não pode ser implementada, não pode ser acrescentada ou tirada. Até porque a Bíblia diz em Apocalipse que qualquer pessoa que acrescentar as Escrituras, ok, aqui, que é a fonte da teologia, qualquer palavra, Deus acrescentará sobre ela as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar, lhe será tirada a parte da vida e da cidade santa. Então não é permitido. Não é permitido o secularismo, não. O que mais? Os avanços tecnológicos, né? As pessoas querem... os ensinos bíblicos têm que ser algo pensado, guardado, refletido. Mas as pessoas, pela velocidade da tecnologia, querem tudo muito rápido, tudo muito resumido, né? Um fast food da vida. Então isso é um impasse para a ética cristã, porque a ética se aprende no dia a dia, no trabalho, na paciência. O que mais? Conflito de lealdade, né? A falta de lealdade aos princípios. E questões morais complexas, como temas de aborto, eutanásia, ou melhor, ceifar a vida, né? No ventre, eutanásia, justiça social, né? Questões polêmicas como essa, que as pessoas se rendem aos pés dela, pelo que o século está dizendo, mas nós temos uma verdade bíblica. Por exemplo, sobre ceifar a vida, né? No ventre. A Bíblia diz que só Deus é o dono da vida. Então a ética cristã proíbe. Eutanásia, ele é o dono da vida. Só ele tira. Contra as Escrituras. Justiça social. Não é o homem que provoca a justiça, é ele que faz a justiça. É a ética cristã, ok? Então são esses alguns embates que temos. Pluralismo cultural, avanços tecnológicos, conflitos de lealdade e questões morais complexas, como assuntos complexos e polêmicos, né? Isso são impasses para a ética cristã, mas nós vamos avançando sabendo que temos uma verdade suprema. A conclusão, a relevância da ética cristã para o mundo moderno. E assim encerramos nossa aula. A compaixão. A ética cristã inspira uma cultura de compaixão e cuidado com o próximo. Então, onde se colocar a compaixão, o cuidado com o próximo, dá certo. Justiça. Os princípios éticos cristãos promovem justiça e equidade social. Reconciliação. A ética cristã encoraja a reconciliação. Integridade. A ética cristã inspira a uma vida decente. Então compaixão, justiça, reconciliação e integridade. Para o mundo moderno, a ética cristã oferece. Ok? Essa é mais uma aula de ética cristã, a nossa última aula sobre ética cristã. Espero ver vocês nas nossas próximas lições e assunto aqui no Instituto Chama Viva. Até a próxima!